Olá, nessa aula nós vamos falar sobre inteligência tática. Esse que é um tema importantíssimo para a gente usar isso para a nossa vida inteira, já que pensar taticamente não necessariamente vai ser usado só no esporte, a gente pode usar isso em qualquer fase da nossa vida, seja para conseguir um emprego, para os jogos que a gente faz, né, com nossos amigos, enfim, qualquer atividade que a gente faça na nossa vida, a gente tem que pensar de uma forma organizada, de uma forma tática, para poder alcançar nossos objetivos. Esse é um tema aparentemente simples, mas na verdade ele tem muitos detalhes, então ele se torna um pouco complicado. Então eu vou resumir bastante, vou falar só sobre algumas características para esse vídeo não ficar muito extenso. Havendo necessidade, eu vou fazer um outro vídeo, tá? Mas por enquanto eu acho que isso aqui vai ser o suficiente, né? De uma forma resumida, mas vai ser. Então, por que a gente deve pensar taticamente? Primeiro, para identificar, depois para avaliar e solucionar esses problemas e se chegar a um objetivo. Então, esses detalhes em que a gente consegue pensar faz com que facilite a nossa ação para poder a gente atingir o que a gente almeja naquele momento, seja a curto prazo, né, ou a longo prazo. Só que, para que isso aconteça, a gente tem que ter uma coisa chamada cognição. Ou seja, a gente usa essa palavra, né, e tem até um conceito comum, que serve para designar todos os processos ou estruturas que se relacionam com a consciência e o conhecimento, entre eles a percepção e o pensamento. Ou seja, você tem que ter uma experiência, né, daquilo que você está vivenciando, você tem que ter uma percepção do que está acontecendo e você tem que pensar de uma forma organizada para poder agir, né? Se você não consegue pensar, se você não sabe o que está acontecendo, você não vai saber como agir, vai fazer qualquer coisa, né? E geralmente é uma coisa muito errada. Mas vamos tentar focar no esporte. Então, quando a gente fala em esporte em alto nível, né, a gente fala em rendimento, ou seja, aquele atleta ele tem que ter um rendimento suficiente para que ele seja melhor do que o adversário e consiga atingir o objetivo, né? O objetivo no caso do futebol, por exemplo, é fazer o gol. No basquete é fazer a cesta. E por aí vai. Então, se você não consegue atingir o objetivo, você não consegue vencer. E para esse atleta superar o adversário, ele tem que ter um rendimento das capacidades físicas, técnicas, táticas, psicológicas, biotipológicas, ou seja, ele tem que ter um corpo adequado para aquele tipo de esporte, e socioambientais, ou seja, o círculo, né, tudo que está em volta desse atleta tem que ser propício para que ele tenha as garantias para ele atingir um rendimento tático, físico e por aí vai. Então, quando a gente pensa em processos cognitivos, a gente tem algumas fases, né? Então a gente pode botar aí a percepção, a atenção, a antecipação, memória, pensamento, inteligência e tomada de decisão. Tá? Tem outros, mas a gente vai focar nesses, a gente vai falar sobre cada um deles e a gente vai entender como que é esse processo de inteligência tática. Então, o primeiro é a percepção, né? Ou seja, ele vai extrair informações daquele ambiente, ele vai entender o que está acontecendo, ele vai perceber tudo o que está acontecendo. Tá? E isso a gente não está falando de atenção ainda, ele não vai focar em uma coisa, ele vai tentar ver tudo o que acontece do lado esquerdo, do lado direito, na frente dele, e é só isso, ele só vai perceber o que acontece. E agora sim, a gente falando sobre a atenção, é como se fosse uma parte da percepção. Então, tudo aquilo que você percebeu no ambiente, você só vai selecionar um para poder focar, e isso é atenção. E vocês podem fazer esse teste agora mesmo, né, assistindo esse vídeo. Tentem focar em alguma coisa, tentem olhar em uma coisa. Quando você foca seu olhar em uma coisa, tudo que está em volta, usando a visão periférica, você não consegue identificar de forma visual. Você vê apenas um borrão. A única coisa que você vê de uma forma íntegra, vamos dizer assim, é o que você está olhando naquele momento ali. Por quê? Porque você focou em uma coisa, você está dando atenção para aquilo. Quando você tenta fazer um olhar mais panorâmico, né, se você for ver uma vista, por exemplo, do mar, você vai conseguir ver ele de uma forma ampla, mas você não vai conseguir focar em um detalhe, né? Você vai conseguir ver vários,
e você não vai conseguir ver os detalhes, né, minuciosamente. Então isso é o estado de atenção. Então, se você tem a capacidade de perceber o que está acontecendo à sua volta e focar em um detalhe com seu estado de atenção, você tem o que a gente chama agora de antecipação. Então, a antecipação é um processo de perceber e avaliar. Então, é aquela resposta que ocorre antes mesmo do estímulo, que normalmente seria responsável pelo início da resposta. Ou seja, se você sabe o que está acontecendo, você sabe avaliar o que vai acontecer e você pode dar uma resposta à altura antes mesmo que aquele evento aconteça. Então, vamos pegar, por exemplo, o esporte. Vamos pegar o futebol. Se você sabe que uma equipe vai entrar em campo usando 4 defensores, eu posso armar uma tática ofensiva em que eu vou ter superioridade numérica referente, né, àquela defesa. Sei lá, vou botar 3 atacantes e 2 centroavantes, porque quando a bola estiver lá na frente, eu vou ter uma superioridade numérica de 5, né? Ou seja, eu vou ter 5 atacantes e 4 defensores. Tá? Então isso é antecipar. Isso é só um exemplo, não quer dizer que isso vai acontecer num jogo oficial, até porque hoje em dia a tática é muito avançada, vai muito além disso, mas isso seria um exemplo de antecipação. Bom, e nós temos a memória. A memória é ela que é importantíssima, por quê? Porque é ela que vai fazer com que as pessoas aprendam, né? Seja esportivamente ou qualquer outra área. E você tem várias fases da memória. Então, a memória é aquela capacidade de você guardar um evento, né? As aprendizagens, todas as percepções e todos aqueles focos que você utilizou na atenção. Por quê? Porque assim vai te dar armamento para você prever uma ação. Então, a gente tem os 3 tipos de memória, que é o sensorial, curto prazo e a longo prazo. Então, o sensorial é aquele imediato. Você aconteceu aquilo, passou e você não guarda sua memória. É uma coisa muito rápida. Né? Por exemplo, pegar um copo. Você vai na cozinha, pega um copo e aquilo ali não é importante. Né? Você está fazendo aquilo ali quase que de forma automática. Tem a memória de curto prazo. Então, essas são as memórias que duram 30 segundos, né? Mais ou menos. Então, ela é muito rápida. E a memória de longo prazo, que é, de fato, a aprendizagem. Então, tudo isso que acontece, seja no curto prazo ou no sensorial, isso vai virando experiências que, se você for juntando elas vai se tornar uma experiência permanente no seu cérebro. Então, o seu cérebro, o que ele faz? Ele cria conexões e, através dessas conexões, ele vai ativando o que você pensa e como você vai agir diante daquilo. Então, vamos pegar, por exemplo, um videogame. Né? O videogame, quando você está jogando, tem partes que você passa sem problemas e tem partes que você demora muito a conseguir alcançar o objetivo. Né? Tem jogos hoje em dia que você morre várias vezes e chega um momento de tanto morrer que você aprende o que tem que fazer e aí você consegue chegar ao objetivo. Isso por quê? Porque o seu cérebro está criando conexões através dos seus erros. Né? Você está errando, você está morrendo lá no jogo e você começa a perceber tudo aquilo que você não tem que fazer. Então, você começa a prever o que vai acontecer e você começa a agir de forma adequada. Então, tudo que você passa a fazer de forma errada, você começa a acertar. E se você for além, continuar fazendo aquilo, você vai começar fazendo essa coisa certa de uma forma mais rápida. Né? Então, isso é aprendizagem. Você começa errando para poder consertar, né? Ver tudo aqui, todas aquelas possibilidades. E aí você vai aprimorando conforme você vai acertando, e esse aprimoramento vai fazendo com que você pense cada vez mais rápido até o momento que você faz aquilo automaticamente e você não pensa mais naquilo, né? Por exemplo, pegar o copo. Você não tem que ficar pensando, pô, agora eu vou mexer o dedo, eu vou fechar meu dedo, eu vou segurar o copo e vou levantar o copo. Não, você pega o copo e pronto, você não pensa mais naquilo. Agora, se você for pensar esportivamente, né, você tem que estudar cada tática, você tem que treinar exaustivamente essas táticas. Por quê? Porque quando acontece no meio do jogo, você não tem que ficar pensando o que vai acontecer. Não, você tem que ter uma resposta imediata para poder responder ao atleta que está contra você. Porque se o outro atleta pensar mais rápido do que você, toda hora ele vai te neutralizar e você, consequentemente, vai perder a partida. Então, já que a gente falou de conexões de memória, agora a gente vai falar sobre o pensamento. Ou seja, aquele atleta, como aquele atleta pensa, né? Por que ele pensa tão rápido? E isso vai de acordo
com a experiência. Então a gente tem dois tipos de pensamento que o atleta geralmente faz quando está atuando. Um deles é o convergente, ou seja, ele é o sistema de inteligência dele, ele tem níveis hierárquicos, ou seja, se acontecer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui. Se acontecer de outro jeito, eu tenho que fazer de outro jeito. Ele sabe cada coisa que ele tem que fazer nas suas diferentes situações. Ou seja, ele sabe, ele tem conhecimento e ele tem inteligência para aquele tipo de jogo. Por isso, o nome inteligência tática. Tá? E o outro é o divergente, em que nas situações em que não apresenta uma clara hierarquia, ou seja, aconteceu alguma coisa no jogo, uma coisa que ele nunca viu, e ele tem que atuar. Se ele não souber o que fazer naquele momento, né, ele vai ser neutralizado. Então ele usa da criatividade. Então ele tem várias conexões no cérebro dele, com várias coisas para poder sair de várias situações. Ele junta esse leque de possibilidades e cria uma nova para poder neutralizar o adversário. Tá? Então isso acontece em todo momento, principalmente nos jogos de alto nível, porque a equipe adversária está sempre tentando antecipar as suas táticas. Então você tem que estar sempre sendo criativo para poder tentar pensar mais rápido ou pensar antes do que o seu adversário. É uma coisa meio complicada. É um jogo, realmente jogo de xadrez. Você tem que pensar nas possibilidades do adversário e como neutralizar aquela jogada. Isso vale para qualquer esporte. Tá? Até a corrida de rua. Você tem que pensar no momento que você tem que ir mais rápido, no momento que você tem que estar, que você vai estar mais aquecido. Ou seja, a própria corrida tem um tipo de inteligência tática. Então, juntando tudo isso que a gente já falou, né, a gente tem a inteligência, que é a capacidade mental que permite raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de maneira abstrata, ou seja, pensar fora da caixa, vamos dizer assim, e compreender ideias complexas e aprender com aquilo que você está fazendo. Né? Então, a inteligência envolve tudo isso que a gente já falou, só que de uma forma natural ou mais rápida, vamos dizer assim. E por último, né, já que você tem todos aqueles processos anteriores, você já pensou no que você tem que fazer, você pensou nas várias possibilidades, você tem que ter a tomada de decisão. Então, quando você junta tudo isso, você sabe que tem as várias possibilidades, você tem que escolher uma tomada de decisão. O que eu vou fazer naquele momento? Então, tem atletas que pensam mais rápidos e tem a tomada de decisão mais rápida, né? Ele consegue visualizar todas as possibilidades. Por exemplo, um jogador de futebol que vai chutar uma bola, mas na frente dele tem um defensor, lá no gol tem um goleiro, do outro lado tem alguém do time dele, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai passar a bola para o time dele ou vai tentar driblar o defensor? Ele vai tentar jogar por cima do defensor para tentar cobrir o goleiro, né? Ou ele simplesmente vai driblar e vai sair correndo. Ou seja, ele tem várias possibilidades de decisões e ele tem que escolher uma. Como que ele vai tomar essa decisão? Analisando o ambiente. Bom, se eu tenho um defensor na minha frente, só que o goleiro lá está muito adiantado, eu posso tentar cobrir eles, né? Jogar a bola por cima. Ou se eu sei que tem um companheiro meu lá do outro lado e tem um defensor um pouco atrás, eu posso lançar essa bola à frente para o meu companheiro receber a bola adiantado e chutar livre para o gol. Ou seja, ele tem que pensar nas várias possibilidades, nas várias formas e escolher a melhor para aquele momento. Então, o que é o sucesso esportivo? É juntar tudo isso que a gente falou e não atribuir só a técnica. Né? Não é porque um jogador, né, um corredor, ele é muito habilidoso que ele vai ser melhor do que dos outros jogadores. Então ele tem que pensar nele, ele tem que pensar em toda a situação e se for esporte de equipes, ele tem que pensar coletivamente. E para isso ele tem que saber variadas técnicas, tem que saber tática, tem que saber antecipar suas decisões e tem que ter o reconhecimento de padrões, né, que aí a gente vai falar sobre as táticas de futebol, por exemplo, né, 4-3-3, 5-3-2, não sei, tem várias táticas e ele tem que saber executar essas táticas e tem que saber neutralizar as táticas. Né, isso tudo através da técnica e da antecipação. E tudo isso só se dá através do treino, não tem outro jeito. É igual aprender a escrever. Você começa escrevendo lá devagarinho, faz desenhozinho do A e tal, e quando você está mais velho, você está escrevendo, você nem pensa mais na letra que você está escrevendo, porque
você já sabe isso automaticamente. Então, o treino esportivo é a mesma coisa. Você começa lento e depois de muitos anos você está craque naquilo, você sabe exatamente a forma que fazer de forma automática. Então, pessoal, usem esse conceito para a vida de vocês. Se você for tentar uma vaga de trabalho em algum lugar, pense taticamente, né? Eu vou estudar o que é aquela empresa, como que eles trabalham, né? Os nomes que se dão para aquela área, né? Como tudo que é possível para quando chegar na entrevista eu saber driblar, né? Driblar não, saber responder qualquer pergunta que possa vir, né? E até mesmo as que possam não vir, você saber responder criativamente. Tá? Então vou fechar essa aula com uma imagem de Michael Jordan. Valeu!